Daniel 3, 16 e 17 diz assim. Você abriu aí sua Bíblia? Amém? Daniel 3, 16 e 17. Diz assim. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode nos livrar. E ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Por gentileza, pode tomar assento. Irmão, por gentileza, eu quero chamar a sua atenção do jornal. Sabe que nós podemos ganhar tempo e entendimento daquilo que vai ser pregado. Hoje, todos nós sabemos que é fato que no Antigo Testamento vai dizer que o Senhor deu uma ordem a Moisés que a terra ela deveria sobreviver os 6 anos e no 7º ano descansar. Moisés vai cumprir todos os mandamentos que o Senhor fez. Só que com o tempo, no período da monarquia, quando começa com Saul, o problema começa a ser instalado em Israel. Porque eles vão esquecer que a terra deveria produzir os 6 primeiros anos e viver no 7º ano da provisão dos 6 anos anteriores. Só que durante esse período, isso era conhecido como a lei de Shemitah, a lei da redenção. No 7º ano, não somente a terra poderia parar para poder sustentar a si próprio pelos 6 anos anteriores, e se tivesse um escravo em Israel vivendo durante 6 anos, no 7º ano deveria ser liberado. Se tivesse um irmão que devia o outro durante um período de 6 anos, no 7º ano deveria ser perdoado. Ou seja, durante 490 anos, essa lei é quebrada. E aqui nós vamos entrar no que já foi lido aqui pela igreja nessa noite, para entendermos que Israel devia a Deus 70 anos. E Deus vai olhar para Israel no período que Israel vivia desfrutando da maior prosperidade financeira que um rei de Judá poderia viver. Naquele momento ele investia em carros de guerra, ele investia no seu exército, ele investia na sua cidade, mas Deus olhava para ele com um olhar de misericórdia. Há 400 anos e 90 eu já venho tendo misericórdia, mas eu preciso trazer o meu povo de volta. Então o que eu preciso fazer? Eu vou corrigir e ensinar o meu povo. Mas a escola dominical, a escola de profeta dessa vez, não vai ser didática nem dentro de Israel. Eu vou usar o fim de fora e não vou ensinar Israel dentro de Israel. Eu vou levantar o rei ímpio, eu vou levantar o rei pagão e vou cobrar os 70 anos de Israel me deve. Eu já trago uma revelação da parte do Senhor para a nossa vida nessa noite. Querido, nada passa desapercebido. Deus, ele é misericordioso, mas nada passa desapercebido. 490 anos devendo a lei de Shemitah. Então a palavra vai dizer que Deus vai levantar Nabucodonosor para poder ensinar o rei Jeoaquim, que era o rei de Judá, para poder colocar Israel no seu lugar. Só que aqui estamos vivendo em uma época de prosperidade financeira. Ou seja, o povo de Judá poderia dizer: mas eu não necessito de dinheiro para poder comprar minha pastora comida. Eu não necessito de dinheiro
coisas do déficit, ou seja, ele investia para uma terra, enquanto do outro lado, um rei ímpio pagão, Deus começa a trabalhar na mente dele, e ele prepara a Babilônia para um dos piores cativeiros que Israel vai viver na sua vida. Então ele prepara o ambiente, enquanto Israel se prepara para lutar, ele estava preparando o povo, o ambiente para aprisionar. A guerra ela começa aqui, a gente já ganha ou perde aqui. Enquanto alguém pensa em lutar, alguém já está pensando em escravizar. Interessante que Nabucodonosor começa a se preparar. Aí tu vai dizer, pastor, eu olho para o rei da Síria, eu olho para os outros reis pagãos, e eles se preparam para poder fazer crueldade. Porque Nabucodonosor vai se preparar para escravizar. Porque Nabucodonosor ele vai usar uma mente. Porque Deus ele vai começar a usar o próprio Nabucodonosor para botar Israel no seu devido lugar. Sabe qual é o problema? Eu não falo isso, não é para você, é para mim. É quando nós olhamos e dizemos, está tudo muito bem, está tudo muito quieto, olha, está de vento em polpa, o sol da justiça está brilhando na janela, como é que aquele cartão está sobrando, caindo grana, tu olha para a tua vida financeira, está comprando casa na beira da praia, está com melhores carros, mas tu começa a perceber, quando tua vida começa a se esfriar, aí você olha para você e diz, eu poderia estar lá adorando, eu poderia estar lá louvando, eu poderia estar lá dando o meu melhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia a Deus. E ele vai usar a mente. Então o texto vai dizer que Judá, ele não acredita que vai acontecer. Mas Deus, para colocar Israel no seu tamanho certo, ele vai pegar e vai fazer a primeira incursão no ano 600. Nabucodonosor vai cercar Judá, vai entrar em Judá, só que ele não vai destruir a cidade. Primeiro grupo de pessoas que ele leva escravo e assassina, pessoas que ele via que não era produtivo para ele, são o pessoal da monarquia, são os nobres. Eu preciso levar, porque primeiro eu preciso desarmar a organização de um exército inimigo. Primeiro ele mexe na cabeça. Entenda uma coisa, Satanás não está brincando com você. Primeiramente ele coloca na tua cabeça que é impossível. Segundo, ele faz com que você acredita que acabou, não é mais o tempo, não dá mais tempo para se cumprir o que ele tem preparado. E quando você começa a acreditar e é vencido aqui, ele dá o próximo passo. Primeiro ele mexe na cabeça dos nobres. Segundo, na segunda incursão no ano 700, Nabucodonosor vai preparar o seu exército. E na segunda incursão ele vai mexer nos muros, ele vai derrubar os muros da cidade, ou seja, o muro aqui representa a segurança, ou seja, se ele mexeu no teu psicológico, na sua mente, agora ele mexe na falta de segurança, ou seja, na vida emocional, você não acredita mais, você olha para a situação que você está vivendo, você vai dizer, pastor, são muitos anos já, mas pastor, é fácil pregar, porque não é você que está com o carro dentro do teu sapato, pastor, uma pedra no teu sapato, mas entenda uma coisa, quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer botar as coisas no seu devido lugar, Ele vai usar meios e formas, e o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Glória a Deus. Glória.
Na terceira incursão, no ano 750, primeiro ele mexe na mente, na cabeça, no governo dos nobres. Segundo, ele mexe na segurança emocional. Terceiro, ele derruba os muros. Agora ele vai mexer na esperança, porque ele vai queimar o templo em Jerusalém. Aí tu diz, pastor, e qual seria a questão do tempo? A esperança. Porque você pode perder tudo que está à tua volta, mas se você perder a esperança, é o voto fatal do diabo na nossa vida. O que você não pode perder é a esperança, que o sol vai brilhar amanhã. Enquanto o sol está encoberto, entenda uma coisa: as nuvens encobrem o sol, mas ele nasce no mesmo lugar. Ele está lá, e quando a nuvem passar, o sol vai brilhar na tua vida. Porque nós estamos com problema. Ele já mexeu na nossa cabeça. Ele já mexeu na segurança emocional. E agora, o terceiro, ele já mexeu na esperança. Aí você olha para a tua vida e diz: o que me resta agora não é viver, é sobreviver. E você vai sobrevivendo. Você vai empurrando a barriga. Vamos empurrando a barriga. Vamos sobrevivendo. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Eles estão sobrevivendo, só que o muro derrubado, os nobres levados, falta o que? O templo queimado. E aí, o que resta em Israel são os destroços. Só que quem olha para Israel, olha, os nobres não estão mais lá. Os muros que protegia não estão mais lá. O templo em que os irmãos iriam adorar também não está mais lá. E o que resta? Resta os nobres sendo cativos dentro da Babilônia. Entenda uma coisa: enquanto eu preparar minha mente para lutar, eu não estou preparando para livrar das minhas amarras, das vidas que nós levamos no dia a dia. Ou seja, existem amarras na nossa vida que precisamos deixar, e não é Deus que vai tirar, somos nós que precisamos tirar as amarras da vida. É difícil, mas para Ele nada é impossível. Me ajuda. Vários nobres. Dentro do palácio, nós temos Beltesazar, que é Daniel, Israel, Azarias e Ananias, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que eles eram os nobres. Eles receberam lugar de destaque mesmo dentro do cativeiro. Só que para você entender que eles precisariam abrir mão de algumas coisas que eles viviam em Israel. Ou seja, o nome deles, a identidade dele é mudada. Se eles se chamavam Ananias, Israel e Ananias, o rei vai mudar. Vai chamar Mesaque, Sadraque e Abednego. Segura aí. Podem mudar até o teu nome. Pode chamar você do que quiser. Pode chamar de fofoqueiro, caluniador. Pode denigrir a tua imagem. Mas não podem tirar aquilo que tem dentro de você. A terra é Babilônia, mas a morada é Jerusalém. Quantos estão comigo nessa noite em Jerusalém? Tem gente falando, crente chato, enxugado, hipócrita, fofoqueiro, caluniador, fala mal de todo. Tem gente já te julgando, te dando
entre nós tem algumas das vezes é verdade, mas calma aí, é muito título ruim para um grupo de pessoas só. Entenda uma coisa, o Espírito Santo nessa noite desceu nesse lugar para dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não importa o que falam, o que dizem, importa quem é você mesmo. Tem duas coisas na vida do ser humano que é única. Uma é a digital e a outra é a voz. Podem querer trocar tudo, mas não vão poder mudar o que sai da tua boca, porque a boca fala que o coração está cheio. Muda o nome, mas não pode mudar o caráter. Muda o nome, mas não podem mudar a trajetória. Muda o nome, mas não podem mudar a promessa que tinha na vida deles. Deixa o testemunho para Daniel. Vou oferecer os manjares. Daniel vai entrar na dieta fitness, vai fechar a boca. Só que aqui o texto vai dizer que havia uma vida de oração. Aqui tinha uma vida de oração. Daniel orava. Aleluia. O culto de Daniel começava quando ele abriu os olhos. O culto de Daniel continuava na mesa da refeição. E o culto de Daniel permanecia quando ele ia dormir. Obrigado pelo meu dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes a gente não consegue orar nem quando dobra o joelho. É 2 minutos para poder falar. Você nem quer mais mandar mais o fax. Agora via e-mail. Vai direto. Você quer pegar e fazer da sua maneira de uma forma bem rápida. Daniel não. Começava orando, continuava orando e terminava orando. Quem ora tem a vida diferente. E agora, vamos precisar pegar quem ora. Porque quem ora está mais brecha. Se alguém vai falar mal da vida de alguém para quem ora, fala tudo. Se alguém vai denigrar a imagem para quem ora, mas eu estou orando. Mas se alguém vai falar mal de você para quem ora, mas eu continuo orando. Entenda uma coisa, quem ora tem a vida diferente. E agora, só tem uma forma de pegar quem ora. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma lei. Se não tem lei para pegar quem ora, nós vamos criar uma lei. O abençoado do Nabucodonosor, ele vai criar uma estátua. Se você passasse hoje na região da Babilônia, há registros históricos e arqueológicos ainda que falam da estátua de Nabucodonosor, que era vista a quilômetros de distância. Só que ele vai convocar toda a corte. Ele vai convidar os prefeitos, os governadores, vai convidar um grupo solene para poder tocar aquela música. Quando ele ordenar a se dobrar diante da estátua. Só que lá na Babilônia, aonde eu falei? Eu falei em Judá? Eu falei em Jerusalém? Eu falei na Babilônia. Lá na Babilônia, em terra estranha, tinha 3, ou melhor, 4. E quando convidaram para estar diante da estátua, esse negócio
negócio não é pra gente. Com todo carinho e respeito ao rei, se dobrar diante da estátua, não é pra gente. Só que quem cria decreto para poder colocar quem ora na prova, chega no rei já com um projeto. Tem um grupo lá que ora o Deus dos Hebreus, que disse que não vai se dobrar. O texto vai dizer que ele manda chamar. Ou seja, eles eram obedientes. Quando mandam chamar, comparece. Porque eles entenderam que a terra não era deles, mas tinha uma autoridade sobre eles. Tinha uma autoridade sobre a terra. A obediência começava mesmo dentro de um paganismo. Ele manda se apresentar. Quando ele se apresenta, sabe qual foi? Vou falar a língua do povo de hoje. Sabe qual foi o papo reto? É verdade que se eu mandar os músicos tocar, o povo se dobrar, vocês não vão fazer da mesma maneira? Eles ficaram na dele. Na segunda pergunta ele diz assim: ó rei, entenda uma coisa. Eles estavam falando com o rei. Entenda uma coisa: nós servimos um Deus vivo. Não se prostramos diante de imagem de escultura. Não se prostramos diante dos deuses da Babilônia. Então o rei vai dizer: para tudo, toca música, toca música. E agora, quando todos se prostrarem, vocês têm mais uma oportunidade. Entenda, o mundo vai sempre te dar mais uma oportunidade. Como pastor eu digo, nós erramos muito, porque quem falha, porque quem erra, nós não damos oportunidades, meus pastores, para essas pessoas se redimirem. Mas o mundo dá sempre mais uma oportunidade. Pega diante da estátua. O texto diz: toca a música. Não me pergunte qual era, porque a Bíblia não fala, mas diz o texto que todos se prostram. Tu imagina uma multidão, missionário no cinema. Aí está 3 pessoas paradas em pé no meio da multidão. Aí o rei diz: vocês não vão se prostrar? E o texto diz: não necessitamos te responder, porque servimos o Deus vivo. Sabe o que ele diz? Não tem conversa para pagão, não tem conversa para rei intruso, não tem conversa para quem quer ensinar aquilo que não vive, não tem conversa para quem calunia e não vive aquilo que prega, porque se você não viver aquilo que prega, Deus vai fazer você viver aquilo que você pregou. É forte demais. Bom, o texto diz que ele diz: se você olhar, analisar o texto bíblico, diz que a face dele mudou. Pensa num demônio. Pensa, gente, pessoal, uma cara feia, 10.000 vezes a cara de Nabucodonosor. Porque na mente dele eu fui desonrado. Diante do povo, ele vai dizer: ninguém vai me respeitar mais. Ele não queria jogar os meninos na fornalha. Só que tem um agravante aqui, vem comigo, prometo, não vou prolongar. Não é papo de pregador, não. Eu sou da casa, depois a gente pega a fora. Entenda uma coisa aqui, olha. Tem um agravante.
Nabucodonosor fica entre a cruz e a nada. Vou fazer agora, só tem uma forma. Ele vai olhar e vai observar um instrumento. Só que aquilo ali não é instrumento para execução. Para você não entender. A fornalha ardente nunca foi instrumento para execução. A fornalha é instrumento para secagem de vaso de barro. Você vai entender. Deus vai levantar Nabucodonosor para poder fazer com que os meninos passassem uma mensagem para o povo. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Amamos teologia, estudar a palavra. Se vier conversar comigo, eu fico horas aqui. Mas se tem uma coisa incontestavelmente, é que Deus usa independentemente da sua capacidade. Quando Ele escolheu você, Ele não escolheu você pelo teu intelecto, mas Ele escolheu você porque Ele sabia que tu não ia se acovardar, não ia desistir. Agora aproveita, pega as duas partes do bolo que é ótima, a da resistência e o da intelectualidade. Aleluia. Aleluia. Olha o texto. Ele vai, olha para a fornalha, chama de soldado, aquece essa vida. Processo do barro, fala rapidinho. Existe 8 tipos de fazer vaso de barro. Somente 8 barcos, 8 tipos de barro. Ele tem que ser venerado, tirado as pedras, passar pelo processo da moldagem, e no último processo ele vai para o forno, que é a fornalha ardente. A fornalha não era instrumento de execução, era para secar o vaso. O pau já estava quebrando na Babilônia há muito tempo. Irmãos, tu acha que os meninos não estavam com medo? Quem não tem medo de se queimar? Mas só que o problema aqui não é o medo. O problema aqui é o que eles entenderam que Deus tinha para a vida deles. Porque Ele diz, se Deus resolver nos livrar, nós vamos viver. Só que se Ele quiser executar, então veremos. O texto diz que a fornalha é acesa. Aí eles vão pegar os maiores marombas que tinha lá, vão pegar os importantes, vão pegar e vão procurar levar até próximo da fornalha. Só que Nabucodonosor, ele estava sendo instrumento de Deus para poder secar o vaso que estava no processo da olaria. Misael, Azarias e Ananias. Era a mensagem de Jeremias que não se concluiu no capítulo 18. Quando pegam os 3 e levam para a fornalha e jogam na fornalha, quem jogou foi queimado. Só que quando os 3 caíram, o que prendia os 3 era uma corda. A corda se queimou. Mas quando eles caíram na fornalha, eles levantaram e tinham alguém que estava já esperando eles lá dentro da fornalha. O texto vai dizer que Nabucodonosor vai olhar e vai dizer assim, ó, tem alguma coisa estranha. Nós jogamos 3. Quem é esse quarto homem que está lá dentro da história? Só que quem fala aqui é o rei pagão. Ele falou que é o quarto homem. Mas eu entendo que Jesus era o primeiro homem da fornalha. Porque quando os 3 caíram lá dentro, ele já estava lá. Glória! Quando tu passa essa prova que tu está passando financeira hoje, ele já está lá na contabilidade. Quando mandam você pro RH da tua empresa que você vai todo se tremendo, ele diz, fica preocupado não, que eu já tenho uma porta aberta. Quando pega o filho e diz assim, eu vou acabar com a família do teu lar, ele diz aí, fica preocupado
eu sou um Deus de providência. Quando olham para você e você olha e começa a temer, porque nós somos assim, nós temos que ficar com medo. O texto diz que eles caíram na fornalha. Se eles caíram no chão. Mas Nabucodonosor vê eles de pé. Estou fechado. Nabucodonosor vê eles de pé. Eles caíram na fornalha. Quem está dentro da fornalha só consegue enxergar dentro de quem está dentro da fornalha. Só quem viu a queda era quem estava lá dentro. Está entendendo? Porque quando nós vemos a queda, não temos que fazer julgamento. Nós que estamos dentro da fornalha, precisamos fazer como o anjo da fornalha. Ele olha para quem está dentro da fornalha e tenta ajudar a se levantar na fornalha. Só que o texto diz que quando Nabucodonosor vai pegar o binóculo da Babilônia espiritual lá do Deus Marduk, vai jogar, bom, fica tranquilo, isso aqui é para te contrair. Aí vai olhar para dentro da fornalha e vai dizer: pô, tem 4, essa matemática não fecha, tem alguma coisa errada. Vai dizer o texto, que ele diz assim: Misael, Azarias e Ananias, sai de dentro da fornalha. Você pode ficar de pé. Pode adorar, hein? Eles levantam, saem da fornalha. Aí o rei olha para ele e fala assim: tem dito, tem uma lei que eu quis. Só que agora, na lei, eu vou colocar uma emenda. E essa emenda é: todos aqueles que se levantarem contra os servos desse Deus, Israel, Azarias, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, será destruído. A tua fornalha foi instrumento para mudar a lei diante da presença de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Eu sei que a tua fornalha é você. Eu sei que é chato. Nós sabemos, nós sabemos que a terra é estranha. Nós sabemos também que a fidelidade desses 3 homens vai mudar uma sentença. Fecha os olhos. A minoria vai fazer a diferença. Glória a Deus. A minoria vai mudar os decretos da Babilônia. É uma coisa. Enquanto a fornalha está sendo apagada, Misael, Azarias sai, o texto diz, e eu fecho a mensagem, que o rei da Babilônia os exaltou. Olha, um cargo mais elevado do que os seus antes. Senhor, quantos de nós estamos aqui nessa noite? Israel, Azarias, estamos diante da fornalha, mas temos a certeza que o Senhor tem para a nossa vida é tão grande, que nem eu, quando eu quero estragar, eu vou conseguir. Senhor, nos ajuda, Senhor, a seguir adiante, a entender os teus planos na nossa vida. Nos ajuda a entender, Senhor, e que nessa noite a Babilônia se transforma em Israel. Tem alguém nessa noite que gostaria de pegar o nome de Jesus? Pastor, vamos na Babilônia. Estou comendo os manjares dos deuses babilônicos. Fala minha língua. Estou chateado, estou entristecido. O mundo, pastor, me deu mais uma oportunidade. Mas eu vim aqui hoje, eu vim falar
posso fazer isso aqui. Tem alguém aqui que nessa vida renovar sua aliança? Não tem. Estou passando o microfone para quem é de igreja. Mas eu gostaria de te dar um abraço rápido. Quem tem? A oportunidade é essa. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que Deus dessa Babilônia seja os três que, embora com medo, mas prosseguir, chegar onde Deus chega. Amém? Deus abençoe sua vida para o Senhor.